Irmãos, a última vez que compartilhamos, né, nós fizemos uma introdução nessa exortação que temos aqui no capítulo 10. Nós compartilhamos com os irmãos a primeira questão, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo colocou aqui, né, para os irmãos de Corinto e para todos nós, para a igreja do Senhor, como algo que não deve ser encontrado na nossa vida, porque quando isso foi encontrado lá no coração, na vida do povo de Israel, foi para eles, né, motivo de fracasso, motivo de queda, foi motivo para não conseguirem agradar o coração de Deus, né? E nós falamos, olhando para o versículo 6, que a primeira coisa que Paulo coloca aqui nessa lista foi que os irmãos ali cobiçaram coisas más. Foi encontrado essa cobiça, né, no coração deles. E aí falamos várias coisas sobre isso. Olhando para o texto de Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 6, de onde Paulo está tirando, né, esta palavra e trazendo aqui para esta primeira carta aos Coríntios, né? Nós vimos que estas coisas más eram coisas do Egito, por isso elas eram más. Aquele povo de Deus que havia sido tirado do Egito não devia mais olhar para trás, não devia mais cobiçar e nem desejar, né, as coisas do Egito. Vimos também que, por causa disto, por causa daquele desejo mau que eles tinham no coração, por aquele interesse que eles ainda tinham pelas coisas do Egito, eles desprezaram o pão do céu, né? Consideraram o pão do céu como um pão vil. Estas duas coisas não podem estar ao mesmo tempo no nosso coração. Ou amamos e temos o nosso prazer nas coisas dos céus e odiamos as coisas do Egito, ou vamos amar as coisas do Egito e desprezar as coisas dos céus. E, infelizmente, Israel escolheu aquilo que era mal, né? Nós vimos que Israel queria carne, né? Mas não queria aquele pão que caía do céu, que tinha, depois de preparado, né, um sabor e um cheiro, né, de azeite. Nós falamos que aquilo era uma sombra do próprio Senhor Jesus, oferecido, né, pelo Espírito Eterno de Deus, como o autor da carta aos Hebreus, né, mostra para todos nós. Nós vimos também, olhando para Números 11, que Israel perdeu o seu prazer no Senhor. Eles disseram que a alma deles estava seca e que eles desejavam ardentemente as coisas lá do Egito. Eles não tinham mais alegria, né, naquilo que vinha de Deus para a vida deles ali naquele momento. E Paulo chama isso, né, de coisas más. Eles cobiçaram estas coisas que pertenciam ao Egito. E isto desagradou o coração de Deus. Eles foram reprovados por causa disso e ficaram prostrados no deserto. E a exortação para os irmãos de Corinto é para que eles não andassem por este caminho. Mas essa palavra é para toda a igreja do Senhor. Esta palavra é para nós. Nós vimos também que havia ali, né, no meio do povo, um populacho, né? Um povo misturado. E Israel ouviu, né? Fez associação com esse povo e participou do desejo desse povo. E por causa disso também amaram, né, as coisas do Egito. Assim, de forma bastante resumida, foi isso que nós compartilhamos, né, há 15 dias atrás. Então hoje nós vamos dar sequência,
olhando para o versículo 7, aí de 1 Coríntios 10. Vem, próximo tropeço de Israel. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Paulo está citando Êxodo, capítulo 32. Depois nós vamos ler esse texto, de Êxodo, capítulo 32. Mas antes eu queria ainda ler nesse capítulo 10, a partir do versículo 14. Vamos ler juntos. Vamos observar, irmãos, que os irmãos ali de Corinto estavam com este assunto da idolatria ainda em aberto. Eles estavam muito próximos daquela forma mais rude de idolatria, Porque a idolatria, nós vamos ver, é algo bastante elaborado, bastante sofisticado. Mas ela também pode se apresentar de forma bastante rude. E os irmãos de Corinto estavam muito próximos, da idolatria. Versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgais vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Paulo está se referindo à mesa do Senhor, O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim. Porventura nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Ainda, em 1 Coríntios, bote um pouquinho em capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Percebe, irmãos, que por trás da idolatria, lá no capítulo 10, Paulo disse que está o diabo, estão os demônios. E aqui no capítulo 8,
Paulo está dizendo, né, que por trás da idolatria existem muitos que se chamam senhores, que se apresentam como deuses. Então nós notamos que há alguém, esse alguém é o diabo, através da idolatria procurando se assenhorar do coração do homem, roubar o lugar devido a Cristo, desviar o homem do Senhor. É isso que nós precisamos ver, né, olhando para estas escrituras. Ainda lendo, versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Até aí. Então nós notamos que alguns ali em Corinto ainda estavam muito próximos, né, da idolatria. A idolatria ainda tinha uma certa amizade, vamos dizer assim, né, ali no ambiente, pelo menos de alguns irmãos da igreja de Corinto. Agora eu queria ler com os irmãos, como eu disse, Êxodo 32. Vamos para lá. É esse texto que Paulo cita lá no versículo 7, a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 10, quando ele diz para não sermos idólatras como Israel foi, né? Então diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, Moisés havia subido no monte Sinai, por ordem de Deus, para receber de Deus a lei, né? Ele estava recebendo do Senhor a antiga aliança. Então, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Paulo está citando este evento, este momento da história dos filhos de Israel, que eles tropeçaram, né, diante do Senhor. Irmão, a primeira coisa que chama a atenção aqui, em relação à idolatria, é o que aparece no versículo 1. Nós precisamos muito que o Senhor nos ajude, a sua palavra, a reconhecermos do que se trata a idolatria. Por que a idolatria ela é tão maligna?
Por que a idolatria é um pecado que ofende tanto o coração do Senhor? Por que o diabo usa esse expediente? Qual a estratégia que está por trás da idolatria? E por que sempre a idolatria, quando encontra um caminho, né, um espaço, um lugar no coração do homem, ela destrói a vida do homem? Neste versículo 1, do capítulo 32 de Êxodo, notamos aqui que o povo, vendo que Moisés demorava, né, para descer do Monte Sinai, e ficou lá 40 dias, eles procuram Arão e o povo faz um pedido. O que o povo pede? Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Essa palavra, segundo os estudiosos, né, que conhecem a língua original, ela aponta para uma situação que aqui em português é um pouco difícil da gente perceber. O que o povo, na verdade, estava pedindo para Arão era um Deus que eles pudessem ver a face dele. Essa expressão que vá adiante de nós tem o significado de ser um Deus que eles pudessem ver a sua face. Um Deus que eles pudessem ter junto com eles e pudessem contemplar a sua face. Porque eles não queriam o Senhor, porque eles não podiam ver o Senhor. Notem que Moisés estava demorando, né? Nós temos aqui aquela ideia que contrapõe o que eles estão pedindo. Eles queriam um Deus que eles pudessem olhar. Essa questão fundamental que envolve, né, a idolatria. A idolatria é uma outra face que é apresentada para o homem olhar. Essa face idólatra, ela é uma face usurpadora. Porque o Senhor Deus, Ele tem uma face onde nós, como seus filhos, podemos vê-lo. E nós sabemos que essa face é a face do seu Filho. Nosso Deus, no seu propósito eterno, Ele estabeleceu, né, todas as coisas nessa verdade, neste fundamento, que Ele se mostraria, que Ele se revelaria, Ele se daria a conhecer em Cristo Jesus. Filho de Deus é a imagem de Deus. É a face do Filho que revela a Deus, que mostra a Deus. Mas a idolatria é uma face falsa. É uma substituição. É um engano da parte do diabo para roubar a atenção do homem. E era isso que estava acontecendo, né, ali em Israel. O autor de Hebreus, no capítulo 1, vai falar que Jesus é a expressa imagem de Deus, a completa imagem de Deus, a perfeita imagem de Deus. O homem só pode conhecer a Deus vendo o Filho, contemplando o Filho. Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 4,
versículo 6, ele vai dizer que a luz brilhou nas trevas. E ele continua dizendo que foi o Senhor mesmo que brilhou em nossos corações. E ele iluminou o nosso entendimento, para que pudéssemos conhecer a glória de Deus na face de Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que a nossa caminhada, ou a nossa carreira, deve ser corrida, sem que tiremos os nossos olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quando Felipe pediu para o Senhor que ele queria ver o Pai, o Senhor Jesus falou para ele: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Mas Israel pede outro Deus, outra face, para que ele pudesse contemplar. Mas quantas faces existem nesta terra, procurando de todas as formas capturar os olhos do nosso coração para elas. Qualquer coisa que vamos chamar de face, que capturar o nosso coração, de tal forma que toda a nossa atenção, todo o nosso interesse, todo o nosso desejo, todos os nossos valores, todas as nossas prioridades, todas as coisas que são devidas ao Senhor, são dedicadas a estas faces. Isso não é outra coisa senão idolatria. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6,24, ele fala, ele diz que a riqueza, ou as riquezas, elas se constituem num Deus, um ídolo. Por quê? Porque quando o homem coloca o seu coração no dinheiro, ele faz exatamente o que Israel fez aqui. Ele estabelece alguém como sua face, ou como aquele que vai à sua frente. Eu não sei se você já notou que o Novo Testamento chama a avareza de idolatria. Você já leu isso? A avareza é idolatria. Ou seja, a avareza é o aprisionamento do coração pelo dinheiro, pelas riquezas. A avareza, nesse contexto, é uma face que capturou a atenção do homem, de tal forma que ele vai viver toda a sua vida dedicado a ela. Às vezes nós achamos que idolatria não é só as senhoras que existem no Brasil, Nunca se esqueçam disso. Paulo, pelo Espírito, declarou que há muitos senhores. Se fosse aqui no Brasil que ele estivesse escrevendo a carta, ele ia dizer que havia muitas senhoras também, Na sequência disso, irmãos, o que o povo de Israel fez?
depois que ele estabeleceu uma outra face, ele se permitiu todo tipo de sensualidade. Não é isso? O povo levantou, versículo 6, assentou-se, para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Esse é um caminho que ele tem vários estágios, né? A idolatria, quando ela encontra lugar no coração do homem, imediatamente ela coloca o homem nesta segunda fase. Ou seja, o homem vai abraçar todo tipo de sensualidade. Não tem como. Israel se permite todo tipo de sensualidade ali. O povo levanta para comer, beber e divertir-se. Porque a face que santifica a nossa vida é a face do Filho de Deus. Se você olhar para a experiência de Isaías, quando, no capítulo 6, ele entra no templo, depois da morte do rei Uzias, e lá ele viu o Senhor, não viu? Isaías ali viu o Senhor Jesus de forma antecipada, né? Os evangelhos depois vão dizer que a visão que Isaías teve ali foi uma visão de Cristo. Qual foi o efeito imediato na vida de Isaías? Ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele se viu pecador, né? Ele pôde perceber o contexto que ele vivia e clamou por misericórdia. E o Senhor então vem, e perdoa seu pecado, purifica o seu pecado, para que Isaías pudesse continuar, na presença do Senhor. O que provocou isso na vida de Isaías? A face do Senhor, quando ele viu o Senhor. Mas com a idolatria ocorre o contrário, irmão. Quando o coração do homem é roubado do Senhor, o homem que está no mundo, ele é escravo disso, Ele não contempla o Senhor. Então ele vai sempre se permitir todo tipo de sensualidade. Mas essa palavra aqui está para a igreja do Senhor. Israel, quando tirado do Egito, feito povo de Deus, passado pelo mar, estando debaixo da nuvem, sombras e tipos da nova vida em Cristo, da vida ressurreta, mas se permite contemplar uma face estranha, imediatamente o povo vai comer e beber e festejar. Como nós precisamos desesperadamente contemplar a face do Senhor. Porque o Senhor mesmo resplandeceu em nossos corações. Cada filho de Deus, cada um que é nascido de novo, cada um que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, recebeu luz no seu entendimento, no seu coração, para ver a glória de Deus na face de Cristo.
Isso não depende da nossa inteligência, da nossa formação, da nossa inteligência, da nossa instrução. Não, mas sim da nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Os irmãos podem observar, não está aqui, né, nesse texto que nós lemos, mas na sequência, que quando Moisés passava um tempo na presença do Senhor, ele ficava com o seu rosto brilhando, não era assim? A glória de Deus era vista na face dele. Quem santifica a igreja é o Senhor. Se Israel tivesse seguido o seu caminho, olhando para o Senhor, ele teria agradado o Senhor. Ele teria se tornado parecido com o seu Deus. Ele teria dado testemunho do seu Deus. Mas ele quis outro. Ele quis olhar outra face. Então ele foi comer, beber e divertir-se. No capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu queria que os irmãos dessem uma olhadinha lá comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3. Versículo 14, 15. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo está se referindo a este evento, onde Moisés, subia até o Senhor, recebia do Senhor, descia de lá, ou saía da presença do Senhor com seu rosto brilhando, e vinha falar com os filhos de Israel. Moisés fez isso várias vezes. Em uma delas ocorreu o que nós acabamos de ler lá em Êxodo 32, de 1 a 6. Mas a verdade é, irmãos, que toda vez que Moisés descia do Monte Sinai com seu rosto brilhando, ele cobria a sua cabeça com o véu, porque o povo de Israel não conseguia olhar para a face de Moisés e ver a glória de Deus que estava no seu rosto. E quando Paulo escreve aqui aos irmãos Coríntios, agora na sua segunda carta, ele fala que até nos dias ali de Paulo, aquele véu que foi visto lá no rosto de Moisés permanecia no coração dos filhos de Israel, impedindo que eles vissem a face do Filho de Deus anunciada pelo Evangelho. Então isso mostra que quando Israel pediu a Arão que fizesse um bezerro de ouro, ou estabelecesse um outro Deus que fosse adiante deles,
Eles se colocaram debaixo de uma situação de cegueira espiritual que não só teve efeito imediato na vida deles, né, ali no deserto e naquela geração, mas ainda estava presente nos dias do apóstolo Paulo, impedindo que eles vissem a verdadeira face que tanto tem desejado ser a dianteira do seu povo. Mas o diabo, ele nunca vai desistir disso. Ele vai sempre usar essa estratégia para roubar a nossa atenção. Por isso a necessidade de ouvirmos o conselho da palavra de Deus. Para não desagradarmos o coração do Senhor. Para não cairmos, né? Por isso Paulo disse, aquele que está em pé, veja que não caia. Às vezes, irmãos, notamos que determinadas pessoas têm uma dificuldade tão grande de discernir, de reconhecer, de perceber qualquer coisa relacionada com o Filho de Deus. Existem pessoas que estão tão obscurecidas no seu coração que tudo aquilo que se refere ao Filho de Deus parece que chega aos seus ouvidos, né? Numa mensagem falada numa língua que ele nunca ouviu. Pois ele ouve e não consegue entender e receber absolutamente nada. Mas esta não é a nossa parte, a nossa herança, a nossa porção. O Senhor já brilhou nos nossos corações. E a sua face, ela nos foi mostrada. E nós podemos conhecê-lo de forma profunda e bendita. Pois fomos tirados do reino das trevas e trazidos, né, para o reino do Filho do amor de Deus. Os irmãos ali de Corinto, né, eles tinham essa situação ainda em aberto. Se você ler na segunda carta, volte lá para a segunda carta, no capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Observe, irmãos. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Observe como essa questão ainda estava em aberto ali em Corinto. Por isso havia um risco grande para aqueles irmãos. Será que essa questão, irmãos, está bem resolvida, né, na nossa vida hoje? Será que como igreja do Senhor isso está claro para nós? Você já observou quantas vezes Israel foi advertido para não ter qualquer associação com as nações vizinhas, com os gentios? E sempre que o Senhor advertiu o povo de Israel em relação a isso, a questão era o risco deles se contaminarem, se envolverem com os seus deuses, com os seus ídolos. O risco era Israel ser cativado por outra face, olhar para outra face, ser roubado do propósito eterno de Deus. Por que a separação? Porque só os remidos, só os nascidos de novo, só os habitados pelo Espírito Santo, só aqueles que são do Senhor, conhecem a face do Senhor, olham para a face do Senhor, têm prazer na face do Senhor. Tem como aquele que vai à frente, a face do Senhor. Mas o mundo, o incrédulo, o ímpio, tem outras faces. Salomão começou bem a sua carreira, mas quando ele se associou a muitas mulheres, ele contemplou outras faces, e nós sabemos como ele terminou a sua vida. Uns dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa. Eu não lembro bem se eu trabalhei com ele há muitos anos atrás. Aí ele perguntou se eu gostava de andar de bicicleta e tal, não sei o quê. Eu falei, ando um pouco. Eu falei, que tal um dia a gente ir para Pirapora de bicicleta? Olha que legal, né? 10 minutos de conversa, irmão. Já vem uma proposta para ir para Pirapora de bicicleta. Né? Agora imagina se um santo casar com um ímpio. Ou se um santo estabelecer um negócio com um ímpio. Se um santo ter um ímpio como seu amigo, como seu companheiro, ele vai te mostrar outra face. Ele vai te chamar para olhar para outra face. E tem algo especial aqui nesse capítulo 6, segundo aos Coríntios. Está no versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele disse. Interessante, né, irmãos? Não está aqui declarado que a idolatria tem um santuário, mas nós não temos como não ver esse santuário aqui, porque Paulo, pelo Espírito, está dizendo, olha, nós somos o santuário do Deus vivente, ou seja, a casa de Deus. A igreja em Cristo é a casa de Deus. Que ligação pode haver entre ela e os ídolos? Ou seja, a idolatria é o contraponto da casa de Deus. Então ele também é um santuário. Ele é uma casa que tem como cabeça o próprio diabo.
habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles e separai-vos. Irmãos, é por causa do Senhor que nós devemos ser um povo separado. E a advertência aqui é muito séria, né? Quando Israel decidiu trazer essa face estranha para o meio dele, muitos morreram. E eles foram reprovados. O Senhor nos ajude, né, irmãos? O Senhor nos ajude. Somos livres, né? E todas estas coisas. Mas eu queria deixar, né, para todos nós, ia encorajar a continuar olhando para este capítulo 10 de 1 Coríntios. E eu tenho certeza que o próprio Senhor vai ajudar cada um de nós a reconhecer as muitas faces que tem lutado para capturar o nosso coração. E que com certeza se constitui em idolatria, né, diante do Senhor. Na sequência, no versículo 8, nós vamos ainda mais esse versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Paulo aqui está citando Números 25. Nós vamos dar uma olhadinha nesse texto. É aquele evento onde aparece um falso profeta. Números 25. Chamado, um falso profeta chamado Balaão, que vai trazer assim bastante problemas, né, para os filhos de Israel. E infelizmente eles tiveram também muitas dificuldades ali. Números 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Prostituição sempre vem depois de idolatria. São coisas inseparáveis, né? Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha a outra face aqui, irmãos. Ela continua, né? Disse o Senhor a Moisés: toma os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéia, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou,
ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira dos filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome da israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram, no caso de Baal-peor, no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do caso de Peor. Quadro horrível, né, irmão? Então Israel, mais uma vez, ele está envolvido com idolatria, mas agora não só idolatria, né? Mas também imoralidade. E isso ocorre dentro desse contexto de mistura. Quando olhamos para esse capítulo, nós notamos algumas coisas bastante interessantes, né, que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram os descendentes de um dos filhos de Ló. Lembram de Ló? Aquele sobrinho de Abraão, que saiu junto com Abraão, mas num determinado momento ele teve que ser separado, né? Abraão teve que se separar dele. E para onde que foi Ló? Ló foi para Sodoma. E nós sabemos o fim de Sodoma, né? Como que era Sodoma. Quando o Senhor foi destruir Sodoma, por intercessão de Abraão, Ló foi resgatado de lá, não foi? Ele, sua mulher, suas duas filhas. A mulher deu um pouco de trabalho e acabou ficando por lá mesmo, né? Por lá mesmo, transformaram numa estátua de sal. Mas as filhas de Ló saíram com Ló. E nós sabemos o que aconteceu logo em seguida. As filhas de Ló embebedaram o pai e se engravidaram do pai. Ocorreu um incesto entre Ló e suas filhas. E os midianitas, os moabitas, né? Eram filhos de um dos filhos de uma destas filhas de Ló. Se não me falha a memória, da filha mais velha. Ela teve um filho com seu pai e ela colocou o nome dele de Moabe. Então a sua descendência, ou seja, os que nasceram a partir deste neto de Ló, são os moabitas. E eles se estabeleceram depois do Mar Morto. Se quem está em Jerusalém tem que descer, passar o Mar Morto e subir do outro lado, indo para o Oriente. Aquela região ali era a região de Moabe. E Israel, né? Versículo 1 do capítulo 25 de Número, diz que eles começaram a se prostituir com as moabitas, porque Israel está parado em Moabe. Mas do lado de Moabe, o povo vizinho de Moabe, são os midianitas, que eram parceiros
dos moabitas. Eles tinham uma aliança com os moabitas. E quem eram os midianitas? Os midianitas, eles eram descendentes de Abraão. Porque eles eram descendentes de um dos filhos de Quetura, que foi concubina de Abraão, que se casou com Abraão e teve filhos com Abraão depois da morte de Sara. Então essa descendência de Abraão através de Quetura gerou os midianitas. Então o que nós temos? Qual que é o quadro que nós temos? Nos moabitas nós temos os descendentes de Ló, que surgiram debaixo da influência de Sodoma e Gomorra. E nos midianitas nós temos aquela descendência que era fruto da carne, porque a palavra de Deus diz que a descendência espiritual de Abraão seria chamada em Isaac. Os filhos espirituais de Abraão, a descendência declarada por Deus como aquela que abençoaria as nações, seria chamada em Isaac, que apontava para Cristo. Mas todos os outros filhos que Abraão teve, inclusive Ismael, são filhos da carne. E ali está Israel, na terra de Moabe, se prostituindo com as filhas dos moabitas e dos midianitas. Mas o quadro ainda não está terminado, né? Quando Moisés fugiu do Egito, porque Faraó queria tirar a vida dele, para onde Moisés foi? Moisés foi para a terra de Moabe. Aliás, para a terra de Midian, para a terra dos midianitas. E lá ele se casou. E lá ele teve filhos. Então a primeira mulher de Moisés, ela era midianita. Então Moisés, de uma certa forma, estava em casa, né? Ele morou ali 40 anos. Nós não podemos afirmar isso, né? Mas se a mulher de Moisés estava lá com eles ainda, né? Ela tinha parente por ali. Quem sabe os filhos de Moisés tinham primos ali ainda, não fazia muito tempo. E então começa esta situação. E surge no cenário, irmãos, um falso profeta chamado Balaão, que ele foi chamado para amaldiçoar Israel. E toda vez que ele tentou amaldiçoar Israel, ele terminou abençoando Israel. Porque Deus impedia que ele amaldiçoasse Israel. Quando ele viu que não era possível amaldiçoar Israel, ele sugeriu para o rei, para o líder ali dos moabitas, né, que usasse esse expediente de conduzir Israel para a prática da prostituição, da imoralidade. Porque se Israel pecasse nisso, Balaão sabia que Israel teria problema. E vamos colocar assim, acabou dando certo, né? Porque milhares dos filhos de Israel morreram por causa, né, desse pecado, né, desse erro. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2.
Nós já estamos indo para o fim. Versículo 14. Esse capítulo fala das cartas que o Senhor mandou João escrever para as 7 igrejas. E no versículo 14, nós temos a carta à igreja que estava em Pérgamo. E no versículo 14, está dito assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quem tem uma versão diferente da minha? Ninguém tem? Entretanto, Lê para nós, irmão, faz favor. algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a um certo tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Tem uma outra versão que ela diz assim, que havia ali na igreja de Pérgamo aqueles que sustentavam a doutrina. Então lê para nós. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer as coisas sacrificadas a ídolos e a praticar a prostituição. Guarde essa palavrinha aí, os que sustentavam, ou os que traziam, né, a doutrina de Balaão. Agora nós vamos ler um outro texto, em 2 Pedro, capítulo 2. Volta um pouquinho aí. Segunda Pedro 2:10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Pedro está falando de algumas pessoas que estavam presentes na igreja nos dias de Pedro, e que Pedro, pelo Espírito de Deus, está escrevendo, está denunciando, está mostrando, né, o perigo que aqueles irmãos estavam correndo ali, pelo fato de eles terem no meio deles, né, estas pessoas. Vamos continuar lendo. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo o caminho de Balaão. Então lá em Pérgamo, temos aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Aqui em Pedro nós temos aqueles que abandonam o caminho do Senhor e entram pelo caminho de Balaão. Pedro fala que eles têm os olhos cheios de adultério e andam, né, nas imundas paixões da carne. Versículo 16. Aliás, versículo 18. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro.
pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Mas olha que situação nós temos. Nós temos dois textos, né? Pelo menos dois textos. Duas assembleias, no Novo Testamento, aonde a doutrina de Balaão estava presente. Do que consistia a doutrina de Balaão? Conduzir o povo de Deus para a imoralidade. Basicamente isso. E o interessante, por que eu falei do parentesco que havia, né, entre os moabitas, os midianitas e os filhos de Israel? Porque me parece, olhando para o texto, que houve bastante tempo para que aquela situação se concretizasse. Israel não chegou hoje em Moabe e amanhã eles estavam se prostituindo com as filhas dos moabitas e dos midianitas. Eles ficaram ali um bom tempo. E por causa da proximidade, por causa dos vínculos, eles foram atraídos e enganados. O Senhor fala à igreja de Pérgamo: há aí no meio de vocês quem tolera. A impressão que a gente tem era que havia uma certa aceitação, não sei se isso seria um pouco exagerado, mas uma certa indiferença, né, em relação a esse descaminho de Abraão, de Balaão, ali na igreja de Pérgamo. A mesma coisa Pedro está dizendo: olha, tem uma turma aí no vosso meio, que participa dos vossos banquetes, que estão nas vossas festas, mas que são homens que já deixaram o caminho do Senhor, que têm os olhos cheios de adultérios, que já voltaram para a sua lama, que já voltaram para o seu vômito, mas continuam no vosso meio. Irmãos, se queremos agradar o Senhor, Balaão não pode ficar à vontade no nosso meio. A doutrina de Balaão não pode ter lugar na nossa vida. Ai, como a doutrina de Balaão é forte nos nossos dias. Todo lugar que nós colocamos os nossos pés, a doutrina de Balaão está lá. Não dá para ter convivência que termine bem entre filhos de Deus, ou filhos de Israel, e as filhas de Moabe, e as filhas dos midianitas. Não dá. Separai-vos, saí do meio deles. A igreja de Pérgamo tinha que ser separada da doutrina de Balaão. Os irmãos para quem Pedro está escrevendo tinham que separar daqueles que já eram adeptos da doutrina de Balaão. Quantos ambientes, irmãos, estão em nosso entorno, que são convites para a sensualidade, para a imoralidade, para a prostituição. Não tem como. Não tem como.
Moabe era fruto de Sodoma. Midian era filho da carne. Israel caiu. Os irmãos de Corinto estavam próximos disso. E Paulo diz: observe, para quem está em pé, não caia. Vocês notam que Finéias, né, o neto de Abraão, quando ele vê aquele quadro, né, aquele filho de Israel trazendo para o acampamento uma midianita, ele se levanta com a sua lança, ele entra na tenda daquele homem, e ele mata aquele homem e aquela mulher num único golpe. E por causa disso, a praga cessou ali no acampamento. E o próprio Senhor fala através de Moisés que por causa disso, ele estava fazendo uma aliança de paz com Finéia, e ele estava dando o sacerdócio para sempre. Porque ele teve zelo do seu Deus. Nós vamos encontrar, irmãos, a realidade desse ato de Finéia em Colossenses capítulo 3. A realidade do que Finéias fez está lá em Atos capítulo 3. Aliás, em Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos de tudo isto. E a lista continua. A ira, a indignação, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. E não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego e nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, citra, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Aqui, irmão, nós temos a realidade do que Finéias fez naquele dia. Quem está em Cristo é uma nova criação. Este homem que vive segundo a carne, ele precisa ser deixado na morte, para que a vida nova possa ser vivida em plenitude. Não há acordo entre este velho e este novo. Se somos dos céus, se a nossa vida está em Cristo, vivamos de acordo com isto. Amém? É com esta realidade, com esta verdade, que o Senhor tem compromisso. Que o Espírito do Senhor nos ajude. Numa próxima oportunidade, querendo o Senhor, nós vamos continuar. Porque os filhos de Israel
ainda tentaram o Senhor e também murmuraram diante do Senhor. Por isso não puderam agradar o seu Deus e ficaram prostrados no deserto. Senhor, eu te agradeço por esta noite, Senhor. E colocamos Tua palavra em nossas vidas, mais uma vez, na Sua presença. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que a Tua palavra é viva e permanente. Que o Senhor nos ajude em todas estas coisas. Porque todos nós necessitamos do Teu socorro. No nome de Jesus. Amém.